Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O assunto de hoje é tribulação e eu quero falar com vocês. Presta atenção. A gente julga o problema do outro, grande ou pequeno, quando a gente compara com o nosso. Às vezes eu julgo o problema do outro pequeno, mas na verdade para aquele cara aquele problema é muito grande. Problemas e tribulações, eles são questão de referencial. Vou te explicar melhor. Deixa eu baixar aqui um pouco o louvor. Vou te explicar melhor. Imagina se eu chego pra você e pergunto assim: um avião é pesado? Aí você vai falar assim pra mim: é pesado. E eu vou falar assim: mas e se eu comparar esse avião com o peso da Lua? Aí você vai falar: não, aí o avião é leve, perto da Lua ele é leve. E se eu falar assim: então a Lua é pesada? Você vai falar assim: não, a Lua é pesada. Eu falei: e se eu comparar a Lua com o Sol? Aí você vai falar assim: nossa, então a Lua é leve. E se eu pegar o Sol e comparar com Antares, a estrela Antares? Aí você vai falar assim: nossa, o Sol é levinho. A questão de ser leve ou pesada depende de referencial. Se é pesado ou se é leve depende do referencial que eu estou comparando. Eu vou dar um exemplo. A minha mãe, ela perdeu um filho. Eu não sei se vocês sabem disso. Antes de mim, eu tinha um irmão, chamava Jorge Luiz. E ele com 3 aninhos caiu na piscina e morreu afogado. E a minha mãe disse que hoje nenhuma dor se compara. A dor de perder um filho é a maior de todas. Então às vezes você fala assim: eu estou sofrendo porque eu perdi o emprego. Eu falo que você perdeu o emprego, mas a minha mãe perdeu o filho. Aí você vai falar assim: nossa, a perda do emprego então não é nada. Você está entendendo como o tamanho da tribulação na sua cabeça, ele vai depender do referencial que você está colocando. Se você está mal, você vai achar que você está muito mal. O seu problema maior do mundo, se você ficar preso nele. Tá entendendo? Vou dar um outro exemplo para você. Um amigo meu, ele chama Andrei. Ele aqui de Taubaté. Ele é professor de educação física, ele é instrutor de academia. Eu conheci o Andrei numa época que ele era muito gordo. Gordão. Ele era fortão, mas ele era muito gordo. E o Andrei, ele passou por um treinamento tão pesado, mas tão pesado, que ele é louco, o cara era louco. E hoje ele é todo saradão, hoje ele participa daqueles negócios de fisiculturismo. O que eu acho engraçado é que assim, na hora, ele tava sofrendo. Ele deixava de comer, ele tinha que treinar, ele tinha que correr de manhã em jejum, era umas loucuras lá, era esforço, era difícil, era pesado. Mas por que aquela aflição não matou o Andrei? Por que aquilo não fez ele desanimar? Porque ele olhava, ele tinha um foco, ele tinha uma meta, ele falou: eu vou chegar lá. E para chegar lá não interessa o esforço, porque o esforço ele só é degrau para eu chegar na minha meta. Olha o que eu vou ler aqui para vocês. Eu quero ler para vocês aqui 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 16. Olha isso que eu vou falar para você. Por isso nós não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O que ele está falando é o seguinte: eu não vou desanimar, ainda que por fora eu esteja morrendo, porque o nosso homem interior se renova a cada manhã. Lamentações 3 fala isso, que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. A cada manhã, cada sol que nasce, as misericórdias do Senhor se renovam, e o nosso homem interior, ele é renovado também, ainda que o exterior esteja corrompendo. O que ele está falando sobre ser corrompendo? O seu trabalho que você perdeu, o seu carro que você bateu, um parente que morreu, isso são coisas externas. Isso vai te desanimar do lado de fora, mas do lado de dentro eu tenho uma viva esperança. E é essa viva esperança que me faz continuar andando, velho. Porque eu não olho agora, não olho a circunstância. Você já viu um louvor que fala assim: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu tenho em minha alma, é porque eu olho ao meu Senhor, meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre eu sou. É isso.
Verso 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória excelente. Por que é que o meu amigo Andrei não desesperava durante o treinamento? Por que ele não surtava com aquele treinamento dificílimo? Porque ele olhava para o objetivo, ele olhava para o foco. Quando eu vejo as minhas aflições nessa vida e eu vejo as coisas horríveis que eu tenho que passar nessa vida, quando eu vejo todos os testes, todas as provas, quando eu vejo todas as aflições que eu passo, a única coisa que me permanece em pé é a certeza de que um dia eu estarei na glória cantando louvores com o Senhor. Essa certeza de que eu vou chegar lá logo, logo, e que quando eu chegar lá, essa alegria é indizível. Essa alegria, ela fala mais alto no meu coração do que a aflição de agora. Me alegra mais pensar no porvir do que me desanima o presente. Vocês entendem isso? Paulo fala assim, verso 18: por isso nós não olhamos para as coisas que se veem, mas nós olhamos para as que não se veem, porque as que se veem passam, mas as que não se veem são eternas. As coisas que eu vejo, o seu emprego passa, o seu carro passa, a sua vida passa. Até a sua vida passa, você vai morrer. Se Jesus vier buscar, você vai morrer. Você fica sofrendo por causa de saúde. Beleza, é ruim, a gente tem dor, tem que ir no médico. Mas você concorda comigo? Olha a besteira que eu vou falar. Você concorda comigo que o médico ele não resolve o seu problema? O médico não resolve o seu problema. Ele só consegue adiar a sua morte. Por mais grave que seja o seu problema, o médico não resolve esse problema. Ele só joga o seu dia da morte lá pra frente. Então é luta, é murro em ponta de faca. Vai acontecer. Se eu me preocupar com isso, eu fico louco. Mas se eu souber, se eu puser na minha cabeça que um dia eu estarei na glória, que um dia eu vou ver o meu Senhor, um dia eu vou dar um abraço nele, isso torna tudo pequeno, pequeno. Por isso que ele fala leves e momentâneas tribulações. O que consolou minha mãe na morte do filho foi a promessa do reencontro. A palavra de Deus garante que todo aquele que crê vai se reencontrar. Você, Deus vai te ressuscitar. Você consegue pôr isso na sua cabeça, que Deus vai pegar o seu corpo morto e vai ressuscitar, transformando num corpo glorioso? Você não vai ficar na morte. Isso é uma promessa de Deus. Você fica desesperado com essa vidinha de agora, esse pouquinho, esses 100 anos no máximo que você vai viver, e você esquece dos bilhões de bilhões de bilhões de eternidade. É muito pouco, cara. Isso aqui não vai me tirar da eternidade, não. Olha só, eu tava falando com uma moça que ela sofre de um desejo lésbico absurdo. Ela dizendo pra mim que ela sofre muito, que ela é louca por causa de mulher. E aí ela veio falar pra mim que ela ama Jesus acima de tudo. E ela falou pra mim assim, falou: Dani, eu tenho certeza, Dani, que ainda que Deus não me tire esses desejos, ainda que Deus não me tire, eu não vou cair. Porque não vale a pena satisfazer minha carne agora e deixar de colher o que Deus tem depois. Eu falei: querido, você é muito mais crente que eu. Vem aqui que eu quero dar um beijo na sua testa. Porque você entendeu, vocês entenderam as nossas leves e momentâneas tribulações, os nossos leves e momentâneos desejos, as nossas leves e momentâneas iras, os nossos leves e momentâneos problemas e situações e etc. são muito pequenos comparado com a glória que em nós há de ser revelada. Por isso a questão do referencial. A lua ela é pesada, o sol é pesado, mas compara com uma estrela Antares, aí ele fica pequeno. A sua dor ela é grande se você não comparar ela com Jesus, porque se você comparar com Jesus, ou a dor que Jesus sentiu, ou a glória que ele te promete, aí a sua dor fica desse tamanho, aí ela fica suportável e ignorável, você consegue ignorar, porque o seu foco tá lá, ó. Eu vou pra casa e ninguém vai me segurar, Romanos no capítulo 8 fala assim, ó, olha que maravilha. O fato de você ser chamado para o reino de Deus, ele te dá 3 direitos. Primeiro, ele te dá o direito de ser salvo. Deus ele pega todo o seu pecado e anula. Perdoado, está em Cristo. O seu pecado caiu em Jesus. Jesus morreu com você e Jesus ressuscita com você. Primeiro direito, de perdão. O segundo direito que eu tenho, quando eu entro no reino de Deus, é o direito de ser filho.
A gente não nasce filho de Deus. Isso é mentira. Quem fala pra você assim, todo mundo é filho de Deus, essa pessoa não conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus em João 1,12 diz assim: aos que receberem a Jesus Cristo, a esses Deus dá o poder de serem feitos filhos. Começou a travar. Parou. Aleluia. Então, primeiro direito, perdão. Segundo direito, sou filho. E se eu sou filho, eu deixo de ser povo. Eu não sou mais povo, eu sou filho. Ele me olha, ele sabe quem eu sou, ele sabe quem você é, ele sabe o seu nome, ele sabe seus problemas, ele sabe seus desejos, ele sabe seus sonhos, ele sabe suas aflições, ele sabe que você é filho. Pai cuida de filho. O pai se importa com o filho, o pai dá a vida pelo filho, o pai dá o melhor pro filho, o pai ama o filho. Você tem o direito de perdão e você tem o direito de filho. E o terceiro direito, você tem direito à herança. Herança. E isso é aqui que eu quero ler com você. Aqui fala assim, Romanos capítulo 8, verso 15. Vocês não receberam um espírito de escravidão para terem medo, principalmente da morte. Tem que ter medo de morte. Morte é vencida. Para quem crê, a morte é vencida. Para mim, hoje que eu creio, a morte não é o inimigo. Hoje, para mim, a morte ela é o Uber. A morte é o Uber que me leva para casa. Você pegou a ideia? A morte era o meu inimigo. Hoje, ela é o Uber que me leva para casa. Eu vou até postar isso agora que eu gostei. Antes de conhecer a Jesus, a morte era uma inimiga. Mas hoje que eu fui vivificado pelo Espírito Santo de Deus, a morte passou a ser meu Uber particular. Ô glória! Quando eu fechar os olhos aqui, eu abro lá em casa. E o primeiro que eu vou ver é o meu Jesus. Aleluia! O Uber particular, essa você nunca ouviu, hein? Essa aí é nova. E se alguém copiar, tá me copiando, sem vergonha. Continua Romanos 8. Vocês não receberam um espírito de escravidão para andarem com temor, mas vocês receberam um espírito de adoção. Se você foi adotado, é sinal de que antes você não era filho, mas agora você é. E se você é filho, você tem direito aos 3 que eu te falei. Você tem direito a ser perdoado, você tem direito a ser chamado de filho e você tem direito à herança. Que herança? Ele fala aqui, se somos filhos... Não, desculpa, volta para o verso 15. Romanos 8, 15. Recebemos o espírito de adoção, portanto podemos chamar Deus de Pai. Podemos chamar Deus de Pai, meu Deus. E esse mesmo Espírito Santo em mim testifica com o meu espírito que sou filho. Eu lembro de uma vez eu estava em casa e bateu na minha porta aquela testemunha de Jeová. E ô turminha confusa. A Bíblia, para vocês terem uma ideia, o testemunho de Jeová, para conseguir manter os erros de doutrina deles, eles tiveram que mudar a Bíblia. E se você não acredita no que eu estou falando, pode pegar João capítulo 1 para você ver. Para não... O texto que deixa claro que Jesus é Deus, eles tiveram que mudar para sustentar a doutrina deles. Aí começa aí, já mudou a Bíblia, mas enfim. Aí a mulher chegou lá e falou assim, ela veio pregar para mim e falou assim, você é salvo? Eu perguntei para ela, Alessia, falei, você é salva, senhora? Ela falou assim, eu estou tentando. Eu falei, você está tentando? Eu já sou. E aí eu citei esse texto de Romanos 8, eu falei, o próprio Espírito de Deus já testifica comigo que eu sou salvo. Quem é você para falar que eu não sou? Eu sou filho, mulher. Ela saiu me xingando, petulante, petulante, gordinho, petulante. Eu falei, petulante mais salvo, velha. Vá plantar batata. E aí ele fala assim no verso 17, e nós como filhos somos herdeiros. Herdeiro de quê? Essa é a pergunta, herdeiro do quê? Herdeiro da glória, herdeiro do céu, herdeiro da Nova Jerusalém, onde não tem dor, onde não tem choro, um lugar onde você não vai ter lembranças ruins, um lugar onde você não vai ter pensamentos ruins, um lugar de alegria eterna, de paz. Você vai deitar naquele gramado do céu, você vai olhar assim, você não vai ter que trabalhar, você não vai ter que pagar conta,
Você vai poder contemplar o seu Deus e cantar. E, gente, eu não vejo a hora de chegar no céu. E o meu céu, eu já falei 1000 vezes, o meu céu tem Doritos e Coca-Cola. E quanto mais eu bebo aquela Coca-Cola do céu e como aquele Doritos do céu, mais trinca o meu abdômen. E eu vou quebrar as arvorezinhas e vou chupar Nutella. E aquela Nutella faz bem pra minha pele, velho. Olha aqui a herança. Romanos 8,18. Para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, ó Senhor Jesus, para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você tem direito a ser perdoado. Não existe mais culpa para quem crê. Essa historinha de peso na consciência e culpa pelo que você fez, então você não entendeu o amor de Deus. Se Jesus disse que esquece, Isaías 43:25, por amor de mim eu esqueço as suas transgressões. Se Jesus escolheu esquecer, por que você lembra? Segundo, se Deus te chama de filho, o Espírito Santo de Deus coloca no teu coração que você é filho. Quem é um testemunho de Jeová para dizer que eu não sou? Quem ele pensa que ele é, se o Espírito Santo de Deus diz para mim que eu sou? E terceiro, eu tenho uma herança. Minha herança é a glória. Ainda que agora esteja doído, ainda que agora esteja pesado, ainda que agora esteja difícil e está para todo mundo, o que interessa é que o agora não dura para sempre. O que interessa é que o agora é rápido. Ó. Estalo de Deus, eu já não estou mais aqui. E interessa é para onde eu vou. É a glória que em nós há de ser revelada. Era essa a palavra que eu tinha para vocês hoje. Rápida, profunda, verdadeira e acima de tudo, direto da palavra de Deus. Não falei nada para você do que eu acho, falei só do que está escrito. Tá difícil agora, fião? Tá difícil? Aguenta que daqui a pouco acaba e aguenta que o céu tá chegando e lá nós vamos fazer muita festa. Aquele amigo meu, o Andrei, que eu contei para vocês agora que ele fez exercício, né? Ele disse para mim que quando ele subiu lá, né, e ganhou lá o bagulho de fortão, quando ele recebeu o troféu, a hora que o troféu foi entregue, ele esqueceu de toda a dor que ele passou, pela alegria do troféu. É isso que eu quero que vocês entendam, que é leve a nossa tribulação. Porque quando a gente chegar na glória e a gente vê o brilho de Jesus Cristo vindo nos receber, esse brilho vai transformar automaticamente toda a dor em nada, pela alegria do brilho. Vocês entendem o que eu falo, gente? Vocês conseguem entender o que eu falo em nome de Jesus Cristo? Oh Deus, eu queria tanto saber falar melhor, mas amém. Essa era a palavra de Deus para hoje. Que as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós um peso eterno de glória muito excelente. Se eu morrer, encontro vocês em casa. E se a gente não se vê aqui nessa vida, a gente se vê lá na Jerusalém Celestial. Deus abençoe. Amo vocês.